Saint Seiya está fazendo aniversário no mês de dezembro, e essa é uma data muito especial. São 40 anos de existência da obra que deu início a toda uma franquia cheia de jogos de todos os tipos, animes variados, mangás que abordam diversas temáticas e uma fandom que, mesmo com muitas questões, segue apaixonada pela obra. Para que pudéssemos estar aqui, foi necessário partir de algum lugar, ou seja, o mangá clássico de Saint Seiya teve seu primeiro capítulo lançado no dia 3 de dezembro de 1985, na Weekly Shonen Jump. No entanto, até mesmo para que Saint Seiya pudesse nascer, o mestre Masami Kurumada teve que partir de algum lugar. Mas de onde? Como ele chegou à ideia de Saint Seiya? O que o levou a escrever essa obra? Quais conceitos se perderam no meio da concepção de ideias? É sobre isso e muito mais que tratarei nesse vídeo. Então, vamos revelar os segredos por trás da criação de Saint Seiya. Já deixa seu like, manda esse vídeo pros amigos, comente, hype o vídeo e bora fazer ele chegar a cada vez mais pessoas. Vamos a isso. Muitos de vocês já sabem, mas Masami Kurumada não começou sua carreira por Saint Seiya. Antes de chegar em Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Ikki, Kurumada teve duas outras obras de grande sucesso no Japão. A primeira delas foi Ring ni Kakeru, lançada no ano de 1977, e Fuma no Kojiro, lançada no ano de 1982. Ambas foram essenciais para que o Kurumada conseguisse encontrar seu estilo de escrita e criasse coisas que seriam usadas posteriormente em suas obras, além de conceitos que seriam replicados por diversos autores até hoje. Elementos como ataques gritados, lutas de grupo, torneios, poderes especiais foram todos ou criados ou popularizados pelo mestre Kurumada em sua trajetória com essas duas obras. Ring ni Kakeru foi uma obra tão importante que é uma das poucas que recebeu a honraria de ter uma página de abertura colorida em seu final pela Jump, coisa que poucas obras na história conseguiram, onde divide essa honraria com colossos como Naruto de Masashi Kishimoto e Dragon Ball do lendário Akira Toriyama. Inclusive, digam aqui nos comentários se gostariam que eu falasse mais sobre outras obras de sucesso do mestre e do que ele reutilizou em Saint Seiya. Seguindo o vídeo, o ano era 1984, mais especificamente o dia 10 de julho de 1984, onde o mais novo mangá de Masami Kurumada estreava na Jump, e Otokozaka foi recebida com tudo que merecia, sendo inclusive destaque da capa. Afinal, o principal mangaka da revista naquela época era justamente Masami Kurumada. E a obra teve um bom desempenho inicialmente, onde seus primeiros 22 capítulos tiveram uma excelente recepção, não figurando em nenhuma posição abaixo do 7º lugar no ranking de popularidade da revista, sendo o primeiro lugar algumas vezes inclusive. No entanto, a obra sofreu uma queda brusca a partir do capítulo 23, não conseguindo se recuperar, o que levou ao seu cancelamento no capítulo 30, que foi lançado no dia 19 de fevereiro de 1985. O cancelamento dessa obra foi um duro golpe para o mestre Kurumada, que se sentiu tão frustrado que se recusou a escrever fim na última página de Otokozaka, tendo a esperança de um dia continuar essa obra, o que só veio acontecer em 2014. Após esse fracasso comercial, Kurumada precisava se reinventar dentro do editorial da revista, já que, segundo o próprio, existiam boatos pelos corredores que diziam que ele já não era mais o mesmo, e não conseguiria fazer um mangá de sucesso. Então foi nisso que ele tentou se concentrar, fazer sucesso. É por conta dessa declaração mal interpretada por parte das pessoas que existe a ideia de que Kurumada só queria fazer algo comercial com Saint Seiya, que não realmente amava a obra, o que é uma grande besteira. Kurumada então reaproveitou todos os elementos que achou que fizeram sucesso em seus trabalhos anteriores, como golpes gritados e técnicas especiais, e começou a elaborar o que faria com seu próximo trabalho. Sua ideia inicial para Saint Seiya é no mínimo curiosa, e muito diferente do que podemos ver que a série se tornou. Em entrevista à revista Cosmo Special de 1987, o mestre Kurumada deu a seguinte declaração para o que imaginava sobre o início da obra. A ideia de basear a história na mitologia grega me surgiu ao longo do processo. A ideia inicial para Saint Seiya era algo muito mais simples. Eu estava pensando em fazer algo sobre um garoto que praticava karatê, como no filme Karate Kid. Seria algo então sobre o karatê, mas não seria ótimo se eu adicionasse socos com faíscas e raios? Então, se eles tivessem esses superpoderes, seus corpos não seriam capazes de suportá-los sem a armadura. E foi por isso que pensei nas armaduras. A princípio, pensei nas montanhas do Japão como cenário. Lá, o treinador de karatê e o capitão estavam treinando e encontraram Seiya inconsciente. Depois, conversei com alguém do departamento editorial, mas ele não se convenceu com essa abordagem. Achei que seria bom se o campo de treinamento dos cavaleiros fosse o Japão, mas havia uma sensação de que estava fora de lugar. Por isso, pensei que seria mais apropriado escolher a Grécia. No entanto, havia uma espécie de mau presságio nessa indústria, já que cenários localizados em países estrangeiros não eram bem recebidos. Então eu realmente não gostei dessa ideia. O nome não seria Saint Seiya. Considerei vários, como Jinga no Rin, por exemplo, mas não parecia bom o suficiente. Então pensei em Sei Senshi, Guerreiro Sagrado, mas parecia
um pouco comum, portanto acabei chegando a Sei Toshi, lutador sagrado. Este soa como Sente, ou Santo, quando lido em japonês, e decidi escolhê-lo. Bem diferente do que estamos acostumados, não é? Mas o mestre também deu outras declarações muito interessantes sobre o início da obra e a elaboração de suas ideias iniciais. Por exemplo, inicialmente a sua ideia para as icônicas armaduras dos cavaleiros que conhecemos era algo parecido com a dos samurais, onde só depois de pensar na conexão com a mitologia grega e ter um pouco de inspiração em armaduras medievais ocidentais antigas, é que sua concepção mudou. Uma curiosidade interessante sobre isso é que o próprio diz que a primeira armadura que fez tinha um estilo muito próximo ao que conhecemos como a armadura de leão, usada por Aioria. Inclusive, existe mais uma curiosidade muito interessante sobre a Aioria e a constelação de Leão. Em entrevista para a revista Jump Gold Selection número 3, de 1989, Kurumada diz: "A princípio, planejei que o protagonista principal fosse de Leão, mas, ao examinar as outras constelações, encontrei uma chamada Pégaso. Como a imagem de Pégaso galopando pelo céu combinava perfeitamente com a imagem de um herói, criei o protagonista principal a partir dessa constelação." Conseguem imaginar como a história de Saint Seiya poderia ter sido com Aioria ou outro Cavaleiro de Leão como protagonista? É curioso pensar nisso, já que o personagem ganhou o protagonismo em 2 séries posteriores, sendo a primeira o mangá Episódio G, e a segunda, o anime Soul of Gold. Aliás, nessa mesma entrevista, o Kurumada diz que o personagem do Aioria em si era para ser apenas um personagem convidado, uma participação especial no primeiro capítulo, mas que achou que ele encaixou tão bem que acabou o mantendo na história. Mas não apenas o protagonista da história poderia ter sido diferente, como a ideia de Athena também poderia ter sido muito diferente. Esse é um fato um pouco mais conhecido da comunidade, mas o Kurumada diz que a sua ideia inicial para Athena não era de fato ela existir como uma pessoa, como uma deusa que poderíamos ver e sentir na história, como é o caso de Saori. Ao invés disso, Athena seria algo mais espiritual, algo que envolveria mais a fé, no sentido religioso, ao que me parece, onde todos teriam sua própria ideia de Athena e teriam que encontrá-la, por assim dizer. Dentro dessa ideia, às vezes sinto que o Kurumada reutilizou um pouco desse conceito quando olho para a relação de Cassius e Shina, onde ele a enxerga como algo grandioso em meio ao seu amor, algo a ser protegido, que estava disposto a sacrificar sua vida para que o homem que ela amava não fosse morto. De uma certa forma, podemos pensar que Shina era a Athena de Cassius? Talvez, mas essa é apenas uma divagação da minha parte. E o Cosmo, talvez você se pergunte. A sua concepção inicial veio de um programa de TV que o Kurumada estava vendo, onde em entrevista publicada no artbook Sora, que comemorava seus 30 anos de carreira, Kurumada nos diz: "O Cosmo é uma espécie de Ki, como quando você eleva o seu Ki, que seria o espírito, ou sente o desejo de matar. Mas como essa palavra já havia sido usada, decidi mudar para elevar seu cosmo, ou sentir seu cosmo. Nessa época, eu tinha acabado de assistir a um documentário na TV que definiu o corpo humano como um microcosmo, ou micro-universo. Ao longo de sua carreira, o Kurumada deu várias entrevistas para seguir dando detalhes das ideias iniciais da história. E uma que me chamou muito a atenção foi ele dizendo que no início não havia sequer pensado em algo envolvendo constelações, já que sempre odiou horóscopos e os acha mentirosos, inclusive. Mas que na época pré-publicação de Saint Seiya, estava lendo um livro sobre as 12 constelações zodiacais, sobre as 88 constelações celestes e sobre a mitologia grega. Então acabou pensando que seria interessante usar essas ideias em seu próximo trabalho. Foi nesse emaranhado de pensamentos, leituras e algumas coincidências que levaram a se inspirar para fazer Saint Seiya como conhecemos. Existem outras declarações interessantes, como por exemplo, ele já tinha estabelecido no início da série os outros Cavaleiros de Bronze como inimigos. Por isso, decidiu fazê-los mais frios em suas apresentações. Da mesma forma, é muito famosa a declaração de que Jabu de Unicórnio quase entrou para o time de protagonistas, mas é curioso que nessa mesma entrevista ele afirma que teve que descartar 5 das 10 constelações / personagens que havia concebido inicialmente. Para Jabu, a justificativa é que ele é um personagem de sangue quente, como Seiya, mas para o restante eu imagino que só seria muito difícil de trabalhar com todos eles ao mesmo tempo. E olhando para como as coisas se desenvolveram, foi a melhor decisão que o Kurumada poderia ter tomado, na minha opinião. Tentei aqui sintetizar ao máximo as informações de ideias iniciais que achei mais importante citar, mas existem outras que seriam muito interessantes de trazer para o canal, não apenas do início, mas de coisas que mudaram no meio da história, e de outras declarações do mestre Kurumada também. Mas como acho que elas não cabem nesse vídeo, posso fazer algo dedicado a isso no futuro. O que acham? Se gostaram da ideia, coloque aqui nos comentários para eu saber que curtiram. E aproveitando, deixe o like se ainda não deixaram, se inscreva se não forem inscritos e considerem tornar-se membro do canal. Por apenas R$ 3,99 você ajuda diretamente o meu trabalho e esse canal a se manter e evoluir, além de ter acesso a diversos benefícios
exclusivos. Então, dê uma olhada e considere tornar-se membro e entrar para o nosso pequeno santuário. Voltando ao vídeo, o mangá de Saint Seiya foi um grande sucesso no Japão, ao contrário do que é dito por muitos em vários locais da internet. Contando com 246 capítulos, Saint Seiya enfrentava uma dura concorrência. Hokuto no Ken, um dos mais importantes e influentes shonens da história, e Dragon Ball. Eu acho que dispensa qualquer comentário e apresentação. Mesmo com essa concorrência acirrada, Saint Seiya e o Kurumada conseguiram seu espaço, e Cavaleiros contou com 140 dos seus 246 capítulos ranqueados dentro do top 10 de popularidade na revista durante a publicação da obra. Isso dá aproximadamente 56,91%, ou 57% se quiser ser mais generoso, dos seus capítulos dentro do top 10. Dessas 140 vezes, Cavaleiros foi top 1 por 19 vezes durante sua publicação, o que é no mínimo respeitável dada a concorrência. Dentro desses 140 também, a obra esteve 113 vezes apenas dentro do top 5 de obras, onde a colocação geral da publicação de Saint Seiya é um respeitadíssimo 7º lugar. Se olharmos para o gráfico, podemos ver que o início de Saint Seiya é um pouco inconstante, o que seria referente ao período da Guerra Galáctica até o final do arco dos Cavaleiros Negros. A obra começa a tomar mais forma e constância a partir do capítulo 42, onde já temos o confronto de Seiya de Pégaso versus Mist de Lagarto. A popularidade do mangá foi acentuada pela estreia da animação também, algo que o próprio Kurumada também diz em entrevista para Mans Walker em 2000. Sobre isso, o mestre diz: a popularidade explodiu no inverno de 1986, quando a animação começou. Quanto ao mangá, ela se elevou quando foi revelada que Saori Kido era Athena e quando os Cavaleiros de Prata apareceram. A popularidade deu um salto impressionante graças ao efeito combinado entre mangá e anime. Foi esse efeito combinado que fez o mangá explodir e se transformar em um fenômeno, tendo seu auge durante o arco das 12 casas e se mantendo de forma constante no topo da revista durante o arco Poseidon e o arco de Hades Santuário, onde a queda de rendimento veio justamente em Hades Inferno, onde o próprio Kurumada admite que já estava muito cansado, não apenas do ritmo semanal, mas do complexo desenho de armaduras, que exigia muito dele também. Seu cansaço foi tanto que após 3 sucessos semanais, ou seja, Ring Nikakero, Uma no Kojiro e Saint Seiya, o mestre nunca mais fez uma obra semanal em sua carreira, onde seus trabalhos seguintes foram de volumes únicos ou curtos, onde suas serializações seguintes foram Beat X, que era lançado mensalmente, Ring Nikakero 2, que era lançado quinzenalmente, Next Dimension, que tinha lançamento irregular, e Otoko Ozaka, que também tinha lançamento irregular. Então, ele não faz de sacanagem. É a sua característica desde o final do mangá de Saint Seiya, ali no início dos anos 90. O mangá de Saint Seiya foi então um verdadeiro e sólido sucesso no Japão, mesmo tendo que estar a meio a monstros da indústria, como Hokuto no Ken e Dragon Ball, sendo um mangá extremamente influente para outros autores, pelo próprio Kurumada ser também um autor influente, e que trouxe inovações para a época. A principal delas, na minha opinião, é a divisão estratificada de exércitos, onde vemos especialmente os Cavaleiros de Athena e os espectros dentro dessa estrutura, já que os Marinas não têm uma divisão tão grande, apesar de também estarem tecnicamente dentro desse conceito. Foi esse mangá que foi o ponto de partida do universo tão enorme e rico que temos hoje em dia. Foi esse mangá que deu origem ao anime que muitos viram e se emocionaram na infância, ou se emocionam até hoje. Foi esse mangá que deu origem à paixão de muitos por esse universo de animes e cultura japonesa do Brasil. Saint Seiya não é apenas uma história, Saint Seiya é a história. Desprezar, esnobar, diminuir, nada disso faz bem para nenhum lado. Alguns, dotados de uma falsa humildade e senso de opinião um pouco distorcido, dizem: eu amo, mas sei que está cheio de furos. E eu, em resposta, vos digo que amo Saint Seiya e que seus acertos são maiores do que os seus erros. A obra tem seus problemas, mas não a quantidade que dizem, e nem muitos do que dizem, já que muitas pessoas, infelizmente, são desonestas ao analisar a obra. Mas esse é um papo para um outro momento, um outro vídeo, ou talvez uma live. 40 anos atrás, a história da minha vida começava a ser escrita. 40 anos atrás, Seiya de Pégaso dava seu primeiro e icônico meteoro. 40 anos atrás, nascia um mito galáctico. Parabéns, Saint Seiya, por seus 40 anos de existência, de histórias, memórias e feitos. Parabéns por suas 55 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo. Parabéns por ter impactado toda uma geração dentro e fora do Japão. Mas principalmente, obrigado. Obrigado por existir. Obrigado por ainda termos conteúdo 40 anos depois. Obrigado pelas expansões,
pelos personagens, pelas memórias que fiz, pelos amigos que pude conhecer e pelas histórias que sou capaz de contar graças a você. Saint Seiya é a obra da minha vida, é o meu eterno amor. E será até o dia que eu der meu último suspiro nessa terra. Obrigado a você que viu esse vídeo até o fim, que deu seu like, se inscreveu, comentou e mandou esse vídeo para os amigos também. Um viva para Saint Seiya e um viva para nós. E mesmo após tanto tempo, seguimos aqui, amando e apoiando. Então, pela última vez, feliz aniversário, Saint Seiya. Minha vida não seria a mesma sem você. Meu muito obrigado a todos. Vejo vocês na próxima live ou vídeo. E valeu!